Oi, pessoal. A pedido da minha sobrinha Lúcia, vou falar um pouquinho sobre os acontecimentos atuais e os motivos que estão levando a essa situação tão lamentável e devastadora que estamos vivendo em Porto Alegre e nos municípios vizinhos. Na verdade, eu me formei em arquitetura e urbanismo em janeiro de 1969. E em agosto e outubro de 1969, respectivamente, eu ingressei na Secretaria de Planejamento da Prefeitura de Porto Alegre e na Faculdade de Arquitetura da URGS, nas disciplinas de projeto arquitetônico. Desde então, eu vivi, cresci, me alimentei e me apaixonei por Porto Alegre. Foi dia e noite, sempre em cima dos mapas da cidade. Trabalhei basicamente em questões de estrutura urbana e nessas 5 décadas a gente pôde acompanhar muita coisa. Meu nome é Lígia Maria Bergamaschi Bota. Meu marido, engenheiro, Décio Carlos Bota, teve vivências paralelas e semelhantes, porque ele até antes de se formar já tinha contato com Porto Alegre, porque ele trabalhou no DNOS, que era o responsável pelas questões de saneamento de Porto Alegre, e depois o DNOS foi extinto e ele também trabalhou no início da carreira, depois de formada, no DEMAI, que é o órgão, então, municipal que absorveu as funções do DNOS, também referente às questões de água e saneamento. Então, o meu marido, quando estava no DNOS, foi ele que construiu as casas de bomba, responsáveis pelo esgotamento das águas que ficariam represadas pelos diques e Muro da Mauá. Na verdade, esse sistema de diques e Muro da Mauá é um sistema que foi proposto num estudo muito criterioso e competente, feito por um grupo alemão, contratado pelo Rio Grande do Sul, aliás, pelo DNOS, feito também com alguns profissionais do Rio Grande do Sul, e que chegaram à conclusão que, em função de falta de dados que dessem um panorama mais preciso da periodicidade de enchentes aqui em Porto Alegre, eles estabeleceram mais ou menos em 100 anos, que seria o período entre 80 e 100 anos, e a cota máxima de inundação seria a cota 6. Então, foi proposto um anel em torno do nosso centro e da Zona Norte, que é a zona ali da entrada da BR-290, onde é a Fiergs, o aeroporto, o Grêmio, a Navegantes, o centro de Porto Alegre, a usina do gasômetro. Essas terras todas são terras baixas, abaixo da cota 6, predominantemente cota 1, 2, 3, 3,5, por aí. Então, esse dique foi feito em todo o entorno dessa área, no nível 6. E alguns portões para dar a possibilidade de passar, já que o porto e o porto do bairro Navegantes ficariam fora desse dique e precisaria ter passagem para ter acesso ao porto. Então, esses diques foram construídos, fazendo taludes e uma via em cima, que já seria uma via de contorno à área central da cidade. E, na época, foi proposto também que quando o dique não poderia ser feito sob forma de talude na Mauá, ele então seria resolvido sob forma de um muro, chamado Muro da Mauá. Só que, na ocasião, os técnicos propuseram que, em cima do Muro da Mauá, haveria uma pista elevada que daria uma ligação entre a Castelo Branco e a usina do gasômetro, permitindo, então, que as visuais do rio fossem preservadas
numa continuidade da Castelo Branco até a usina do gasômetro, sempre descortinando o rio. Só que, lamentavelmente, essa via elevada não foi feita. Mas a estrutura do muro foi executada, calculada, com a possibilidade dessa carga dessa via em cima do muro, por sorte nossa, pois então o muro foi reforçado. E graças a isso ele se manteve íntegro até hoje, pois nesses anos todos, ele foi feito no início da década de 60, nunca houve manutenção no concreto. E concreto é um material que precisa de manutenção, porque ele é agredido pelas forças da natureza. Vento, pó, poeira, chuva, tudo isso são elementos que vão agindo e vão deteriorando o concreto. E nesses anos todos, não foi feita a manutenção devida nesse concreto. Já os portões, que eram para dar acesso para quem estava de um lado queria passar para o outro, como no caso do Cais do Porto e do Cais Navegantes, foram feitos em material metálico. Estes mais ainda precisariam de uma manutenção mais efetiva, pois o material metálico, ferro, na ocasião, ele se deteriora ainda com mais facilidade. E essa manutenção, se foi feita, foi muito precária. Tanto que nos dias atuais, esses portões estavam funcionando de uma forma bastante difícil, eles estavam abaulados, com frestas, enferrujados. E, como todo mundo sabe, agora, nesse evento dessa semana, o portão da Sertório foi derrubado pelas forças das águas. Então, foi uma pena que nesses anos todos, tantas forças, tantos grupos se uniram para tentar derrubar o muro, desmerecendo os valores do muro, sem nem conhecer o porquê e os valores do fato de que ele foi erguido. E eram forças bastante vigorosas. E eram noticiários bastante intensos na mídia. E nunca nenhum voto de apoio, nada para tentar fazer com que ele fosse mantido e bem mantido, já que era uma obra prioritária e muito importante para a nossa preservação das áreas do entorno abaixo da cota 6 e de possível inundação, como estamos vendo agora. Então, a gente que viveu tudo isso fica bastante magoado, ressentido, para não dizer zangado, por ver como os trabalhos técnicos sérios, as pessoas que se dedicaram dia e noite, anos, décadas, são pouco consideradas e as coisas técnicas são tratadas com tanta futilidade. Mas a nossa situação também não é só fruto dessa falta de conservação. Nossa cidade se encontra nesse estado porque nesses últimos 40 anos o nosso planejamento urbano se encontra à deriva. Por quê? Porque a nossa topografia, a nossa cidade é um funil. A ponta do funil é a usina do gasômetro, o centro histórico. E ela se desenvolve em raios. E as nossas avenidas ou estão no topo do morro ou estão nos vales. No topo do morro, a Independência, no vale, a Cristóvão Colombo, ou a Oswaldo Aranha. E o fato de serem ou em topo de morro ou em vale são situações de difícil alargamento, implicam em muitas desapropriações e em cortes muito violentos, cortes nos morros, que são obras caras. Então, é muito difícil alargar vias em Porto Alegre. E, lamentavelmente, cidades como Brasília, que tem só 60 anos, tem metrô, e nós não temos.
Então, toda a nossa circulação depende das nossas escassas vias que remontam do tempo da fundação de Porto Alegre, no tempo que Porto Alegre se vinculava à Viamão, pela João Pessoa, pela Bento, e que eram vias para carroças. Então, as nossas vias se originaram de caminhos de carroças. E nós não progredimos muito mais do que isso. E como nós não temos um transporte coletivo eficiente, todo o transporte é por carros ou ônibus de pouca capacidade. E os últimos planos diretores, nesses últimos 40 anos, em vez de eles serem definidos em função de uma ocupação conveniente, de uma densidade compatível com a nossa infraestrutura de escoamento viário, de abastecimento de água, de saneamento de esgoto, de abastecimento de energia elétrica, ela tem sido definida, as nossas leis urbanísticas, muito à vontade dos grupos e corporações da construção civil, que cada vez mais aumentam. 12 andares, 15 andares, 18 andares, 19 andares, e cada vez a densidade fica maior, as ruas mais cheias, a infraestrutura mais sobrecarregada, e está ficando muito difícil. Porto Alegre está beirando o caos. Aliás, eu acho que todo mundo vem notando, né? Antes o congestionamento era das 5h30, 6 às 7h30. Agora o congestionamento é o dia inteiro. Então, pessoal, nós estamos numa situação muito difícil, porque se não são as águas, são as densidades exageradas, é a falta de critério no planejamento urbano, é a falta de bom senso, é a falta de pensar no povo. É muita tristeza. Eu faço esse desabafo, mas em função de que a Lúcia me pediu para falar um pouquinho sobre o que estava acontecendo. E assim, aí também esse problema da parte de retenção das águas, se o sistema de manutenção das casas de bomba, que aí é a parte que meu marido entende, se tivesse sido feita a parte de manutenção das casas de bomba, da forma de esgotamento das águas servidas para que não retornasse pelas canalizações e houvesse essa inundação de águas de esgoto, que é o que está acontecendo. Essa água que está inundando Porto Alegre não é por causa do Muro da Mauá. O Muro da Mauá segurou muito bem, só o portão que arrebentou. Mas essa água que está inundando é água de esgoto. Então, é tudo falta de manutenção nas casas de bomba, nas canalizações, dos dutos, dos esgotos que não foram feitas manutenções adequadas. Então, gente, nada disso precisava estar acontecendo. E não é problema de 4 anos, 8 anos, é problema de 40 anos. Sucessivos anos de desconsideração com a população. É uma pena. É uma pena que os técnicos de boa vontade, de conhecimento e de bom calibre não tiveram forças para reverter essa sistemática vigente ao longo desses anos. Esse é o desabafo de uma pessoa apaixonada por Porto Alegre, apesar de não ter nascido aqui. Um abraço para todos.